Olá, então, bom dia para o pessoal do Brasil, boa tarde, pessoal de Portugal e também no resto da Europa, com a Marisa que está na Alemanha. Hoje nós estamos, então, com o nosso sexto encontro do grupo de estudos dos educadores históricos, né? Nós temos isso como uma atividade também do Colégio Invisível de Reeducaciologia. Então, hoje é o dia 12 de setembro de 2021. Então, nós temos hoje conosco a Carol, que está em Oliveira de Azeméis, que é uma cidade aqui em Portugal. E temos a Silene, que está em São Paulo, né? Temos a Leuzene, que está no Rio Grande do Norte. Temos a Marisa, que está na Alemanha. E temos a Silvia, que está em São José dos Campos. E eu, que estou aqui também em Portugal, aqui em Valongo, perto do Porto, certo? Então, hoje nós temos a ausência do nosso companheiro, nosso amigo Saulo, não é? Ele está na Bahia, mas ele teve algum imprevisto, e nós vamos dar continuidade aos estudos de Maria Montessori. Nós já tivemos o encontro passado, e onde nós estivemos discutindo o filme que tem no YouTube, inclusive, né, sobre ela, e sobre a vida dela, principalmente, né, a personalidade e tal. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nos estudos da metodologia montessoriana e falar dos materiais, né? Então, eu vou passar a palavra para a Leozene, que vai conduzir, então, a coordenação do estudo do material do MEC, né? Nós dividimos em algumas partes e vamos discutir, então, alguns pontos, tá bom? Fica aí aberto. Leozene, é com você. Isso, bom dia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar em conta, assim, para que a gente possa contemplar depois a discussão com Marisa sobre os materiais didáticos, a gente vai levar, em média, 10 minutos aí para cada uma das pessoas, tá certo? Eu vou com a primeira parte, que é mais relacionada à própria biografia dela, e vamos falar um pouco sobre isso. O que mais chama atenção em toda a produção, em todo o trabalho da Maria Montessori, é que ela considerou a educação, a infância, como a fase crítica do desenvolvimento humano. Isso foi o grande aporte dela, no sentido de que todos os estudos, ela sempre procurou ter um pensamento científico voltado para isso, onde ela sempre levava uma teoria e uma prática através da experiência, da vida prática dessas crianças, para que elas pudessem, então, em função de um espírito absorvente, ela poder estar sempre aprendendo e se desenvolvendo. Então, ela fez, durante sua vida, um esforço para conjugar teoria e prática, tinha um espírito de pesquisa, ela teve a formação médica, né? Ela nasceu em 1870 e dessomou, faleceu em 1952, e essa vida ela foi dedicada primeiro à medicina e depois à pedagogia. Por quê? Porque enquanto médica, ela pôde trabalhar com pacientes com deficiência, dos quais ela ficou muito sensibilizada e motivada para que eles pudessem, então, se desenvolver de alguma maneira. Então, em função desse desenvolvimento cognitivo, desse desenvolvimento afetivo, desse desenvolvimento moral, ela, então, começou a se interessar pela pedagogia. Ela estudou Rousseau, estudou de Crowley, e aí ela, a partir desses estudos que ela tinha, ela é um pouco criticada porque ela não conseguiu, embora o esforço em ter uma teoria, uma ciência da educação, ela fez esse primeiro esforço, e isso realmente é muito relevante. A base científica que ela buscou, verificada pela experiência, foi o grande esforço dela. Foi a primeira mulher médica italiana, né? A gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco. E ela, enquanto médica, e com essa preocupação nesse desenvolvimento em relação a essas crianças, ela se pautou muito nos estudos de Tarde, que estudou a criança selvagem. Então, se essa criança selvagem, através de todos esses estímulos, da experiência, dessa prática de vida social se desenvolvia, então é possível, foi quando ela aprofundou os estudos dela em relação a isso. Outra característica muito interessante de Montessori é que ela criou, em função do movimento da vida dela, dos estudos, um bairro estava sendo reorganizado, e ela foi convidada para trabalhar com as crianças. Os pais precisavam trabalhar e ela iria se dedicar a essas crianças. Foi quando ela fundou a primeira casa
dei Bambini, né, a Casa das Crianças, e isso aí, a primeira de muitas que foram abertas em todo o mundo. Isso foi o grande marco, né, onde ela conseguiu ter como ser uma referência para a resolução de problemas pedagógicos. Então, muita gente ficava interessada sempre que ela falava sobre isso, ou se interessavam em visitar a casa por conta dessa resolução desses problemas que ela tinha a partir da prática. Então, ela observava, ela era uma pesquisadora, né? Então, como médica ou como pedagoga, mas sempre observando o desenvolvimento dessas crianças e aquilo que poderia ser mais aplicado. Então, ela se preocupava muito com uma característica que era o reformatio. O que é o reformatio? É uma reorganização e renovação da vida. Então, esse reformatio, as crianças elas poderiam passar pelo reformatio se a gente reorganiza, se a gente renova a vida dessa criança. Então, com isso, ela era totalmente contra correias, cintas, que forçavam o andar já, né? Esse andador, tudo aquilo que acelerava o processo natural dessas crianças, ela criticava. Ela achava que esse desenvolvimento das crianças havia de ser algo natural. A partir de quê? A partir dos estímulos, a partir da experiência, a partir dos materiais oferecidos, a partir da organização de um ambiente voltado para a criança. Por isso que a característica dessa casa era uma adaptação desde a ergonometria, ao tamanho, tudo voltado para a criança. Do tamanho das crianças, com acesso, as crianças pudessem acessar esses materiais, manusear, explorar, errar, e a partir disso se desenvolver. E é esse conceito firme que ela tem sobre o espírito absorvente, né? Onde ela enfatiza muito isso. E aqui tem algo que é interessante, que é a concepção do espírito humano em desenvolvimento, que determina o curso da existência em interação constante com o ambiente. Por isso que esse espaço organizado e essa oferta de materiais didáticos era tão importante para ela, porque é nessa interação com esse ambiente que esse espírito absorvente vai, então, se desenvolvendo. Outro aspecto bem interessante que a Montessori ela traz é uma mudança dessa educação interna para educação externa para educação interna. O que é que ela traz em relação a isso? Ela coloca que esse ambiente apropriado para a criança viver e aprender faz parte dessa educação externa. Mas que a partir do momento em que o seu programa pedagógico ele começa a dar importância ao desenvolvimento interno, ele é organizado, eles vão se complementando. Por quê? Porque a criança começa a ter o senso de responsabilidade e a autonomia. É quando ela dizia que havia esse contexto organizado externo para que ela pudesse viver, experimentar, mas era importante pensar nessa educação interna, que era a autonomia e o senso de responsabilidade. Então, interno e externo se complementam. Ela considerava, então, que essa criança ela precisava ser respeitada nas suas preferências. Existiam centros de interesse dessa criança. Então, mesmo com esse ambiente organizado, mesmo com esse material organizado, cada criança podia se interessar mais por uma coisa do que por outra. Por isso que ela criava tanto, né? Ela criou tanto material didático, tanto material pedagógico, por conta dessa diversidade de interesses do próprio ser humano. E as crianças também. Então, esse material tinha que ser colorido, tinha que ser atrativo. Ela pensava muito que esse material ele precisava concentrar a criança. A criança tem interesse em ficar concentrada. Então, precisava ser bonito, atrativo, lúdico, prazeroso, para que essa criança pudesse se manter concentrada, manuseando, experimentando, vivendo uma experiência junto com aquele material. E ela encorajava, junto com isso, né, a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Então, as crianças eram responsáveis pelo material, pela organização desse material, pela exploração e reorganização, pela manutenção. E essa autodisciplina no sentido de, nessa casa adaptada, ela precisava também participar do que ela chamava de tarefas de funcionamento. Então, existia a logística, digamos assim, da casa, a criança participava disso, não era práticas sociais mesmo. Então, era prática de vida da criança junto com o trabalho pedagógico.
Isso se integrava. Me lembrou muito Freinet, né? Freinet trabalhava com isso também, com essa questão dessa integração e pestalozzi também, né? Inclusive, se faz aqui algum comentário em relação a isso. Outra coisa bem importante que ela traz é que todo esse desenvolvimento da concentração da criança, dessas técnicas, dessas práticas, elas têm como objetivo o desenvolvimento de atitudes ao invés de competência. Não é ser competente em alguma coisa, é ter atitude, é ser proativo, né? É ter essa aptidão desenvolvida, essa atitude. E algo que me chamou muita atenção, gente, é que eu não tinha visto isso ainda em relação ao que a gente estudou, que são as técnicas, né, a prática da imobilidade. Não sei se... Do silêncio, né? A minha parte fala muito do silêncio. Isso, a técnica da imobilidade, da reflexão. Então, imagine o controle somático mesmo, né? Então, a técnica da imobilidade, da meditação, desse silêncio, que ela dizia que esse momento era um momento imprescindível para essa transição entre essa educação externa e a educação interna. Eu achei isso muito interessante. Eu já te falo tanto da importância do jovem, mobilidade física vision, né? Deixa o corpo quieto para refletir mais profundamente, isso é o que ela já se preocupava. E nessa convivência, nessa casa, seja com adultos ou com as outras crianças, ela prezava muito pelas relações morais. Então, havia também, dizia-se até que ela tinha muita proximidade com uma educação religiosa, porque ela, pela própria formação dela, pelo país católico, né, que ela vivia, mesmo mudando depois para a Holanda, mas que ela tinha essa questão da disciplina, dessa concentração, estava muito associada a essas questões. Então, aqui se fala muito dos exercícios sensoriais dela, né, dessa interação com esse material didático, e eu destaco aqui que ela escreveu que, para que a criança progrida rapidamente, é necessário que a vida prática e a vida social estejam intimamente misturadas à sua cultura. Então, não há dissociação, ela vai aprender a fazer fazendo, ela vai aprender a viver vivendo, né? Isso é algo bem bacana que a Montessori traz, por isso a importância desse espaço da casa, que a criança ficava muito tempo, né, na casa das crianças, a partir disso. Outro destaque que a gente vai trazer, já terminando aqui, é o fundamento científico de sua ação, né? Então, apesar dessa crítica dela de não ter conseguido, as afirmações dela chegavam às vezes, porque era uma afirmação muito pessoal, sem uma quantidade exaustiva, sem uma pesquisa quantitativa, era mais qualitativa. Pela observação dela, muitos diziam que ela chegava até a ser dogmática, mas era fruto da observação que ela tinha feito. E ela sempre buscava ter um controle e verificação científica sobre isso. E ela destacava, para a gente concluir aqui, 3 aspectos fundamentais para esse educador, que era quem vai trabalhar com criança, quem vai estar atuando como pedagogo, como educador, precisa pensar muito mais do que você falar e trazer as respostas prontas para a criança, é esse educador trabalhar o silêncio e a escuta, ouvir essa criança. No lugar dele chegar e ensinar, se preocupar, eu tenho que ensinar, eu tenho que passar tudo, ele observar, porque a partir dessa observação é que ele vai ver as especificidades de cada criança e fazer as intervenções mais precisas. E, por último, no lugar de ter uma dignidade orgulhosa, né, que ele é infalível, ele vai procurar se revestir aí de humildade, de aprender junto, né, com as crianças. Então, é isso que eu achei, assim, bem interessante, esse olhar que ela teve também sobre o docente, né? Ok? Acho que essa panorâmica inicial já demos conta, por causa do nosso tempo aí. Vamos, então, para a segunda parte. Como o Saulo não está, não é? Nós vamos passar para a Silene, eu acho que é a terceira, não é? A segunda parte seria sobre Montessori e na escola brasileira, né? Nas escolas brasileiras. Mas aí a gente vê depois se a gente pode comentar isso em outro momento, enfim, né? A Silene é a parte da pedagogia científica de Montessori. Né?
Até o item 5, né? É que esse material do MEC, ele selecionou algumas passagens para tentar se aproximar e colaborar, né, no entendimento do método da Maria Montessori. Os 2 livros foram Pedagogia Científica, A Descoberta da Criança, né? E um outro livro que é aquele A Criança, que acho que até você já passou para a gente, né, Flávia Leuzene? Tem o PDF, está lá no nosso material. Uhum. Então, eles selecionaram algumas temáticas, o primeiro dele é a pedagogia científica. Esse tópico está assim, contextualizando um pouco essa questão da pedagogia inserida num contexto de estudos científicos, né? Então, eu acho que o filme e aquele outro, os 2 filmes que nós assistimos, o filme e aquela abordagem daquele professor, né? Professor, sim. Já colaborou com alguns aspectos, ele até ressalta essa questão da cientificidade, né? Que ela valoriza, mas ela mesma estava inserida num movimento em que, dentro da medicina, em que tinha essa questão da cura pedagógica, né? Então, ela foi encontrando alguns cientistas, né, que estavam fazendo experiências ligadas à questão das crianças deficientes, né? E ela, só que em determinado momento, ela entendeu que o problema era mais pedagógico do que médico. Então, essa parte do texto faz uma crítica, assim, a alguns aspectos de como a pedagogia era abordada na sua relação com outras áreas que faziam interface, que é a medicina, a antropologia também, mas aí chega um momento que ela fala que não, que o problema da cura e do tratamento daquelas crianças era mais pedagógico do que médico, né? E aí ela começa... E aí o que tem de científico no trabalho dela, que ela sempre promoveu e aprofundou, é a questão da observação, né? Só que depois de muitos estudos, porque aí ela começou a se engajar cada vez mais, né? Ela falou, teve a experiência no hospital, que foi a primeira, ela falou que é o primeiro curso de pedagogia dela, foi a prática, mas paralelamente ela estava muito ligada aos estudiosos da questão na época e começou a participar de congressos, né? Até ela apresenta a tese da educação moral, né? E que foi super aceito e que a partir daí ela começou então a desenvolver cada vez mais e depois foi estudar, entrou num curso de filosofia para estudar a pedagogia normal, tal como era ensinada, porque a pedagogia não era uma área ainda independente, né, como ciência, ela era integrada ao estudo de filosofia. Então, essa primeira parte dá todo esse contexto, só que o que ela pegou do cientificismo, fora essa questão de estar antenada nos debates, foi a questão da observação. Só que ela falava que não bastava observar, né? Que era importante transformar. Então, toda a pedagogia dela tem essa tônica, que eu acho que a Leuzene trouxe bem, que é de favorecer as energias expansivas da vida, né? Que dentro da criança, que isso brotasse. Então, ela trabalha muito tudo que favorece a vida, digamos, né? E não tudo que constrange a criança. Então, paralelamente, ela vai fazendo uma crítica ao modelo educacional da época, né? Bom, então, é nessa parte da pedagogia científica, vou destacar só isso, tá? Aí ela valorizava a preparação dos professores, depois, mais para frente, vai entrar mais em detalhe, eu já li, né? Não na minha parte, mas nos dos outros que vêm depois, que vai falar sobre isso, né? Aí, na outra parte, os antecedentes do método vão se reportar basicamente essas 2 grandes experiências que ela teve,
dentro do hospital e na casa das crianças, né, que a Leuzene também falou, e aí ela tinha essa concepção de que cada bairro devia ter uma escola e que o professor devia morar ali também no bairro, né? Essa relação com o ambiente, né? Eu acho que um ponto importante para destacar nela, que eu acho que tem a ver com uma discussão até contemporânea, né? É essa questão da educação especial e se tem que separar, se não tem que separar. Porque o que ela descobriu é que todo aquele método que ela aplicou, que ela desenvolveu, na verdade, a partir da experiência com as crianças deficientes, né? Ela começou a achar que aquilo era válido para não só para criança, mas para criança normal também, né? Então, ela não fazia muito essa distinção. Então, acho que isso é um debate contemporâneo, né? Inclusive, também um outro debate contemporâneo, que é do anticapacitismo, né? A minha sobrinha é muito envolvida nessa temática, que ela é da área de terapia ocupacional. Eu falei para ela, assiste o filme da Maria Montessori, que acho que ela foi a precursora dessa ideia de que todo mundo é capaz de aprender. Então, desconstruir aquela visão de que a criança deficiente ela não, né, não pode aprender, né? Enfim. Então, eu só queria pontuar isso, né? E ela fez uma aí... transferência, né? Oi? Ela fez uma transferência, né, dessa experiência que ela fez no hospital com crianças que tinham dificuldades, daí ela viu se o material lá estava dando tão certo, então como seria com as outras crianças chamadas normais, né? Isso. E aí ela fez essa transferência e viu que realmente era muito positiva. Mas só completando. E também na casa das crianças, né, tinha a questão de que todos tinham idades diferentes, né? Não eram crianças deficientes, não eram crianças deficientes, mas elas tinham idades diferentes. Então, ela meio que correlacionou, pelo que eu entendi, né? Por exemplo, as crianças menores, né? Algumas características das crianças com certas deficiências poderiam ser abstraindo-se da origem da deficiência, né? O fato ali é que ela achava que não era ilógico considerar que as crianças deficientes tinham algumas semelhanças no potencial de aprendizado com as relações com as crianças pequenas em relação às crianças maiores. Não sei se eu entendi bem, né? Mas, assim, eu estou falando isso apenas, acho que que foi um ponto importante de avanço do método dela, tanto é que as crianças dela foram prestar a prova, né, quando ela aplicou um método para ler e escrever nas crianças do hospital, levou elas, aquele que mostra no filme, as crianças são aprovadas, e muito bem, né, elas foram muito bem na prova, né? Então, esse é um ponto importante, que eu acho que é assim, um momento importante, né, da construção do método dela. E aí a questão do ambiente escolar também, né, e que eu vou poder usar bastante para o verbete, porque eu intuitivamente tinha escolhido o espaço escolar, né, mas foi por causa do Steiner, mas no fim, Maria Montessori, ela tem bastante essa entrada, né, a questão do ambiente, né. E aí, a Leuzene também já falou bem, né, dessa importância, então, de você propiciar as melhores condições para que a criança pudesse manifestar-se espontaneamente, né, ter a liberdade de expressão para revelar por essa manifestação espontânea as suas qualidades e as suas necessidades, né? Então, o ambiente era uma condição importante, então, que ele deveria ser pensado para isso, né? E aí, uma das coisas
um ponto interessante que eu achei que ela critica é a questão em relação aos móveis, aos objetos, à organização do ambiente, a questão de favorecer a mobilidade da criança e que tudo fosse muito adequado à criança pegar os móveis, mudar de lugar, limpar, para organizar a sala, né? Que nada fosse fixo, né? Que nada fosse inacessível para a criança, como a Leuzene trouxe, contrariando aquela coisa da escola de que a criança tem que ficar numa posição imóvel e numa posição rígida para ouvir o professor falar, né? Então, desconstruindo um pouco essa visão desse binômio, né? Trabalhando nesse binômio da imobilidade com a mobilidade, mas imobilidade aqui não no sentido que a Leuzene falou, né? No sentido de ela ter liberdade de movimentos, inclusive não, sobretudo porque aquela coisa, se ela pode pegar uma mesa, e se a mesa cair no chão, ela mesma vai ter consciência de que ela não conseguiu pegar a mesa, e da próxima vez ela vai tentar pegar a mesa, e com essa prática, um dia ela vai ter a coordenação necessária para pegar aquela mesa sem derrubar no chão. Ela menciona esse exemplo, né? Então, isso, né, esse ponto, ela diz que esse ambiente, esses objetos, a criança ela pode aprender, né, controle, coordenação, habilidade de movimentos, que são úteis para além do espaço escolar, porque esse era um princípio dela também, favorecer a experiência pedagógica que pudesse ser útil para além do espaço escolar. Uma coisa interessante, que ela não trabalha com punições, né? Eu não sei aí como está meu tempo, ela não trabalha com punição, né? Aí tem uma passagem que eu achei bem legal, que ela fala assim, a punição tem uma função social para certas categorias de pessoas, né? Então, ela cita algumas coisas lá, se referindo ao problema da delinquência, mas que ela, na experiência educativa, ela não usa, né? E que uma frase assim que eu achei bacana, a verdadeira punição do homem normal é a perda da consciência de sua própria força e grandeza, né? Que lhe constituem a humanidade interior. Então, achei bem legal essa frase, né? É palavra dela. E aí, duas coisas que eu queria mais chamar a atenção é a noção de disciplina dela, que até eu queria fazer uma relação, que eu não sei se é essa coisa do espírito absorvente, Leuzene, não sei se eu entendi bem, porque ela está trabalhando com a ideia de uma disciplina ativa, né? E que a disciplina não é aquela disciplina da criança ali imóvel, né? Fazendo tudo sob coerção, né? Desenvolvendo as atividades sob coerção e tendo que ser submissa, né? Isso, o mas que ela traz... Sim, pode falar. Esse espírito absorvente é que a criança ela é naturalmente um ser, o ser humano, né? Nessa fase da infância, é naturalmente predisposto a se desenvolver e a aprender. Por isso é que o espírito absorvente é algo natural. Então, não tem essa questão do que você trouxe, né? Dessa rigidez, dessa disciplina, não. Pelo contrário, ela diz que ele tem ritmos diferentes. Por isso que ela é contra o andador, algo que force a criança a esse processo que não é o natural do espírito absorvente. Então, mas eu fiz correlação com essa ideia de disciplina ativa, né? Porque para ela a disciplina não é todo mundo tá tudo a classe belezinha, todo mundo quietinho, organizado. Ao contrário, né?
Ao contrário, tem muita dinâmica no espaço escolar dela, né? Mas a disciplina ativa é a disciplina da atividade, no sentido de que a criança, aí eu fiz essa relação, mediante digamos assim, ela vai escolher aquilo que ela vai fazer e o espírito dela vai estar todo absorvido naquela atividade, e ela vai construir por si mesmo as demandas que ela mesma se colocou, os problemas, né, a solução. Então, a disciplina no sentido de que o indivíduo é senhor de si mesmo, né? Em decorrência, ele pode dispor de si ou seguir uma regra da vida. Mas no caso do método dela, eu associei a essa entrega da criança naquela atividade que ela escolheu, com os materiais que ela escolheu, e para resolver, digamos assim, né, o problema que ela se colocou a partir da escolha daquela atividade. Então, pôr em ação esse espírito absorvente naquilo, então ela vai estar se exercitando na disciplina de si mesmo para aquele objetivo. Foi mais ou menos isso que eu entendi, né? Que é a educação interna, né? Isso, exatamente. Ela também fala isso das condições do ambiente como elementos externos, mas que a origem, a finalidade é interna, né? Que a questão do desenvolvimento é uma questão interna. Ela, aqui nesse texto ela também fala. Aí um outro ponto que eu achei legal a gente já estourou um pouquinho, né? Já estourou. Já estourou um pouco aí. Vai falar aí, Leozine. Mais 2 minutinhos para terminar, Silene. Tá, então eu só queria destacar isso, a importância de não ser servil à criança, né? Uma coisa é se oferecer a liberdade para ela se manifestar e exercer a atividade segundo os seus interesses, a outra coisa é não ser servil à criança, porque isso é um desrespeito à dignidade humana que ela contém em si, no sentido de que a gente não deve subestimar essa força que ela tem e a capacidade dela de realizar as coisas. Então, não dar a comida na boca, mas ajudar a criança a aprender a pegar a colher, né? Então, acho que era isso. Tem um outro ponto da obediência também que eu achei interessante, mas depois pode ser que surja no debate, eu comento. Agora é a Flávia. Ok. Então, na nossa parte é a saúde da criança. E uma coisa muito interessante que é colocado, eu vou citar assim, alguns pontos, e principalmente a parte da sensibilidade. Eu devo terminar, então, tipo 9h57, mais ou menos. Né? Você me dá um alôzinho, viu? 10 horas. Um minutinho, 10 horas e 2 horas para mim aqui. Tá bom. Então, é o seguinte, é estudar mais profundamente as necessidades íntimas e ocultas da criança. Então, quando ele fala da saúde da criança, é fazer com que se sintam compreendidas, assistidas em suas necessidades e abrir a porta da saúde dessas crianças. E como que isso é feito? Aí a gente vai para Rousseau, vai para Pestalozzi, não é? Que é o contato com a natureza. Então, a princípio, para Montessori, estar em contato com a natureza é o principal componente para que essas crianças se sintam livres, se liberte, não é? Dos laços que a isolam na vida artificial das cidades. Né? Isso a gente lembra muito bem de Rousseau, aquela coisa que o homem corrompe, né? Que a criança teria que desenvolver o seu lado de infantilidade mesmo, assim, de infância, não de infantilidade, mas de infância em contato com a natureza. E para isso, um dos primeiros aspectos que Montessori enfatiza é a parte do movimento. Então, ao mesmo tempo que você tem um lado do contraponto do silêncio e da imobilidade, você tem a necessidade de desenvolvimento da parte motora.
E isso para ela, então, para ela aprender a andar, é aquilo que a Silene também estava falando, então, lógico, eu vou incentivar essa criança a desenvolver os seus movimentos, não os forçando, mas permitindo e dando oportunidades para que ela possa desenvolver, principalmente, a educação muscular. Né? Então, aquela coisa da mesa que ela falou, né, de você subir e tal, não consigo, mas da próxima eu consigo, ou seja, ela começar a ter o autoconhecimento da sua força interior. E isso é colocando através das experiências. Então, ela fala o seguinte, né, que o movimento é essencial à vida. Nenhum método de educação poderá ser inibidor no movimento. E a gente lembra muito bem, dentro da história, do que a gente já viu, que muitos dos educadores, né, as crianças eram colocadas todas totalmente com faixas, enfim, os movimentos eram muito restritos desde bebês, né? E isso, logicamente, ela foi observando e colocando exatamente o processo contrário, né? E aí, olha uma coisa interessante, né? Um auxílio, esse movimento é essencial como um bom emprego das energias e ao seu desenvolvimento normal. Então, essa preocupação de Montessori já com o processo energético da criança, desde pequeno, né? Outro ponto, o ambiente escolar. Então, isso já foi falado pela Silene, tudo com os tamanhos dos acessórios, e uma coisa interessante, o espelho, a criança tinha que se ver, ela tinha um espelho na frente dela, desde a partir já dos 3 anos, onde ela ia escolher, aí outro ponto é a livre escolha. Ela vai escolher a roupa que ela vai utilizar, ela vai depois colocar o aventalzinho para depois ir para a sala de aula, enfim. Então, ela vai ter decisões a serem tomadas já desde o início para o aspecto da autonomia. Isso é muito bacana, não é? Então, ela vai se vestir, ela vai colocar o avental, a criança escolhe o objeto e ela coloca onde ela quiser este objeto, com qual ela vai trabalhar. Como a Leozene reforçou, não existe competição entre as crianças. Se as crianças menores, elas vão escolher objetos dois objetos. As crianças maiores, entre um e outro, as crianças menores escolhem um objeto. Em relação às crianças maiores, elas vão ter a exposição de outros objetos, mas não há competição. Se ela escolhe um, ela vai trabalhar com aquele um, e as outras crianças vão escolher o seu objeto. Logicamente que depois o convívio social da coisa é um outro momento, mas o importante é esse aspecto da criança saber escolher aquele objeto com o qual ela vai trabalhar durante aquelas horas, enfim, né? E ela vai se entreter com aquilo. E nisso é o ponto crucial dessa parte dos estudos, que é o desenvolvimento dos sentidos. Aquele material que eu mostrei ontem, que eu fui na feira aqui do Porto, a feira do livro, o que foi interessante é a gente observar aqueles livros. Eu acabei não comprando, eu me arrependi, eu tirei só as fotos, mas aí eu vou procurar e vou tentar comprar, porque eu acho que é bem interessante a gente observar esses materiais com as cores, com os animais, com a quinta, né, que é o caso da fazenda, não é? Então, e aqui traduzido, no caso, para a realidade portuguesa, né, a quinta. E aí, o desenvolvimento desses sentidos, né, eles precedem as atividades superiores intelectuais. Logicamente, lidar com os sentimentos, aprender através do contato com as emoções, com os sentimentos, é muito mais interessante, desde os 3 aos 6 anos. Então, essa educação da primeira infância, ela é voltada para auxiliar o desenvolvimento natural da criança, a educação estética e a educação moral, como a Silene também tinha observado. As palavras, no caso dos professores, as palavras são utilizadas quando forem estritamente necessárias. Os professores, os educadores não são incentivados a ficar falando muito. Ele é incentivado a controlar o seu potencial, vamos dizer assim, de querer direcionar muito, mas, na verdade, o que é importante é que, quando ele falar, isso eu acho bem interessante, né? Ele tem que usar palavras simples, falar a verdade e ser objetivo. Então, são os 3 pontos que eu achei bem interessante, que é a simplicidade, a verdade e a objetividade, né? Então, tudo isso, as crianças são expostas, no caso do tato, a reconhecer tamanho pequeno, tamanho grande,
extremos, né? No caso dos ruídos, então desde o silêncio até um ruído alto. Então as crianças são expostas realmente ao desenvolvimento dos sentidos de uma maneira muito, talvez essa é a pedagogia científica, né? Muito bem planejada, sabe? Eu achei muito bacana isso. O tato, então, os dedos da mão direita, então, para Montessori, a mão direita ela é importante porque, no sentido, lógico, se uma criança destra, que não é destra, que vai utilizar a mão esquerda e tal, mas a mão direita é muito essa coisa do toque, do tato, então, isso é importante no caso do desenvolvimento para Montessori, né? Então, os exercícios da mão constituem uma preparação indireta e longínqua da escrita. Então, tudo que você vai pegar, né, ela tinha em mente que é o desenvolvimento depois da linguagem, que venha depois, que seja da parte escrita, entende? Então, todos os exercícios de mão vão levar a isso para posterior, não é? Então, a ação de lavar as mãos com sabonete, olha que interessante, sabonete em pequena bacia, depois emerge as mãos na água morna, e depois é um preparo para o banho. Então, a criança vai tendo a sensibilidade, o estudo da sua própria sensibilidade passo a passo. E isso é muito milimétrico, né? Então, você primeiro pega a mão, põe na mão morna, prepara a criança para ela ter a temperatura, a sensibilidade da temperatura, para depois tomar o banho. Porque, geralmente, a criança, se ela está brincando, ela não quer sair da brincadeira para ir tomar banho, né? Agora, se a gente tentar, talvez, trazer essa parte do banho como uma forma de brincadeira lúdica, a criança vai ver o banho como uma forma não de tirar ela da brincadeira, mas, enfim, incluí-la, né? Ou continuar o processo da brincadeira, mas ao tomar o seu banho, por exemplo, né? Depois elas pegam os dedos e deslizam bem leve sobre a superfície, né? Manter os olhos fechados enquanto toca os objetos, né? Então, essa coisa de brincar com a visão, a supressão da visão, mas com o tato daqueles objetos, né? Outra parte, o gosto pelo olfato. Eu achei isso tão bonitinho. Então, os exemplos. Cheirar violetas e jasmins. Então, você vai para fora, para o jardim, e pega essa sensibilidade. Aí a Montessori pega esses aromas e coloca em pequenos saquinhos dentro da sala de aula. Então, a criança, ela vai já tendo essa coisa da natureza externa trazendo para dentro, né? E para ela perceber os aromas, né? É bem interessante isso. Então, ela vai usar sabonetes com perfumes naturais, de amêndoa, alfazema, não é? E tudo ao redor das crianças, tudo para que ela possa desenvolver esse olfato de uma maneira bem mais marcante para ela, né? Aguçando os seus sentidos, né? E isso é Com a partir experiências sensoriais, né, Flávia? Também olfativa. Bem bacana. Tudo. Muito lindo, é muito lindo. Então, se a gente começar, né, a Carol que lida com as crianças, começar a incentivar isso, né, aqui em Portugal a gente tem muito da natureza, muitas coisas, né, então tentar utilizar isso de uma maneira a desenvolver a percepção da criança. A educação do ouvido, e aí entra aquela coisa do silêncio, e a gente lembra aquela cena no filme onde as crianças estavam em algazarra e tinha um bebezinho. A Montessori pega esse bebezinho, coloca no colo, e todo mundo, as crianças, vão em volta e ficam todas quietinhas. Então, com esse silêncio para Montessori, ela fala o seguinte: a procura do silêncio provoca um vivo interesse. Elas ficam satisfeitas com esta procura por si mesmas. Então, as crianças, através do silêncio, o objetivo é procurar por si mesmas. E olha que interessante: quanto maior é a capacidade sensorial, quanto menor o ruído é percebido. Então, eu sei que eu vou conseguir aguçar a minha percepção auditiva quanto menor for o barulho que eu detectar. Então, isso é para a gente aprender a ouvir, né? Então, a imobilidade, ela equivale a suspender o ritmo vital durante o silêncio. Então, olha que interessante, de novo, a mobilização das energias, né? Então, quando eu fico imóvel, eu suspendo o ritmo vital durante o silêncio. É o processo meditativo, né? Ela fala até o seguinte: o silêncio profundo com criança, com uma sala de 40 alunos. Crianças de 3 a 6 anos. Então, Carol, se você está tendo alguma dificuldade com as crianças lá, de disciplina, etc., então você vai procurar se conectar com a Equipex montessoriana e desenvolver atividades de silêncio. Entendeu?
Eu acho que isso é uma boa dica, né? É necessário ensinar o silêncio às crianças, executar diversos exercícios para criar nas crianças uma capacidade de autodisciplina. Fazemos isso. Já fazem, ótimo, muito bem. Então, que é a capacidade, né? Criar essa capacidade de autodisciplina. Então, essas atividades do silêncio ajudam a criar a capacidade de autodisciplina. E o educador, ele é o intérprete do espírito da natureza. Esse educador dotado de espírito de cientista, ele vai experimentar a satisfação de se tornar um observador da humanidade. É necessário uma participação ativa do mestre, como um condutor, um guia e facilitador entre a criança e os objetos pedagógicos. Então, é só simplesmente um facilitador, ele não vai apitar em nada, ele simplesmente ele vai ser um condutor. E isso e aqui ela fala extremamente que essa educação compartilhada pelo mestre, pelo ambiente, com muitos objetos, coexistem com o mestre e cooperam para a educação da criança. Os objetos são meios didáticos, meios de desenvolvimento. Eu já estou terminando, né? Mas é necessário evitar o supérfluo. Então, isso é muito interessante, porque Montessori se preocupa com a sustentabilidade. E já começar desde pequenininho. Então, não é ter tantas coisas, é saber escolher aquilo que é essencial. Eu acho isso fantástico. Então, isso é aguçar a observação da criança. É distinguir, então, quando ela fala da linguagem escrita, para terminar, é a linguagem da escrita e da leitura. E eu lembro muito bem que ela fala que para você ler, na verdade, você primeiro aprende a escrever. Por isso que ela tem os alfabetos das letras. E no filme a gente vê quando o menino consegue pegar as peças, o alfabeto e produzir o nome dela, não é tanto... porque, assim, a associação do som e a associação da grafia para a produção depois da escrita. Na verdade, ele consegue, através da visualização das letras, ele faz uma junção gráfica e que provavelmente, quando ele escreve, depois ele vai ler. Isso é a parte montessoriana. A criança que não ouve ditar uma palavra, mas que a reconhece ao vê-la, comporta mediante letras móveis e que sabe a sua significação, ela a leu. Então, a criança, ela lê quando ela identifica essas letras móveis, né? Às vezes ela não consegue nem ouvir. Então, a criança pode aprender a ler sem simplesmente ouvir a palavra, simplesmente pelo lado da correlação das letras. E isso é uma coisa que a gente tem que se aprofundar, né? Então, enquanto a criança não receber a ideia transmitida pelas palavras escritas, ela não lê. Então, isso é bem interessante. Eu encerro por aqui, não é? E aí fica aí um questionamento para a gente depois conversar sobre essa questão da leitura e da escrita, não é? E do processo de aprendizagem, de alfabetização. Tá? Ótimo aí, minha gente, que bom. Agora, então, seria a Marisa, para depois a Silvia. Tem os slides da Marisa? Acho que a Marisa vai falar, a Marisa vai falar primeiro do método, ou você já vai querer falar, porque ela tem a parte da... Olha, eu acho... Como? Porque, assim, você tem a parte do material do MEC e Sim. tem o que você vai falar do material... Ok, então eu vou fazer um apanhado bem rápido do método, do Montessori, do livro, né? Do que foi enviado, e daí já entro nos... eu acho melhor a Silvia assim, uma sugestão, tá? Aí você fala do MEC, a Silvia encerra do MEC, aí depois você entra com... vai ser bem... Nós já estamos... Aqui já eu sugiro, então, a Silvia e depois fecha com a Marisa. O que é que vocês acham? Então tá. Ok, tá bem. Né, Silvia, pode ser? Tá, sem problema. Pronto, aí Silvia faz e a Marisa, como são duas coisas, né? Tá bom? Eu fiz bem sucinto para não extrapolar o horário. Ok. Então, ela acabou com os prêmios e os castigos.
porque ela percebeu que as crianças eram indiferentes aos prêmios e aos castigos. E as crianças, em conjunto, elas eram disciplinadas e obedeciam prontamente à professora, e mantinham a sua espontaneidade. Aí, sobre a livre escolha, os adultos ignoram o espírito infantil. É importante que eles enxerguem que para cada reação da criança existe uma causa, uma razão de ser, e não em ficar julgando as crianças, simplesmente. Quando a criança atinge o ponto de desenvolvimento em que ela lhe permite agir, aí começam os conflitos entre o adulto e a criança. Então, é importante haver adaptações, mas essas adaptações, elas serão desfavoráveis à criança, que se encontram num estado de inferioridade social. Por isso, elas se defendem, porque os adultos querem educá-las para que elas não os perturbem. E, com isso, eles fazem com que a criança durma muito. Ou seja, as crianças são colocadas naquela posição de não me incomode, você tem que me obedecer, cala a boca e vai dormir. Dessa forma, surgem os tapas, os gritos, os insultos nas camadas mais simples das pessoas, do povo, das pessoas mais, desculpa a palavra, ignorantes. E nas camadas mais altas da sociedade, onde eles já têm um entendimento melhor, as mães entregam seus filhos para serem cuidados por outra pessoa, por uma ama. Os adultos devem interpretar e compreender as necessidades das crianças e devem assisti-las. A personalidade da criança deve ser educada recebendo orientações baseadas nas necessidades das crianças de acordo com as diferentes fases da infância. Na infância, a criança está em formação e sua sensibilidade está aberta. E ela também encontra-se em estado criativo. Nas escolas, ocorria que quando mostravam à criança de como fazer um exercício, existia rigidez. E eles não deixavam a criança agir de uma forma livre e demonstravam amor e exatidão na educação das ações. As crianças são descobridoras. O ambiente do adulto não é um ambiente para a criança, pois no ambiente do adulto existe um acúmulo de obstáculos. E com isso, elas acabam desenvolvendo defesas e adaptações deformadas. Em janeiro de 1906, é inaugurada a primeira escola, que é a Casa dei Bambini, com 50 crianças de 3 a 6 anos na periferia, que são filhos de pessoas analfabetas, que residiam em habitações populares. Eles reservaram, então, uma sala naquele conjunto habitacional, e lá eles criaram uma creche. E a Maria Montessori foi encarregada daquela instituição. Ela dá mais liberdade para as crianças arrumarem os objetos, corrigirem as desordens, e com isso elas colaboram umas com as outras. Antes disso, as crianças que não agiam como eles queriam ou não obedeciam ao professor exatamente do jeito que ela queria, eram consideradas desobedientes. A partir da livre escolha, se tornam possíveis as observações sobre as tendências e necessidades psíquicas das crianças. A criança ativa é a que vive num ambiente adequado e com amor. Sem isso, o ambiente psíquico adequado e com amor, ela se torna débil, fraca, desviada e fechada. Se ela não encontra atividades que possam desenvolvê-la, ela emprega a sua energia em outra direção. Ela quer possuir o que ela vê. E assim,
se iniciam as competições, as lutas que destroem as pessoas e as coisas. Quase todos os desvios morais das pessoas são consequências de um primeiro passo que decide entre o amor e a posse. Outro desvio é o medo, que ele é ligado a uma perturbação profunda e que pode tornar as pessoas passivas. Outras pessoas são corajosas para determinadas coisas, mas elas apresentam determinados medos misteriosos. Então, todos os medos que as crianças têm, eles dependem dos adultos, basicamente. Pois os adultos se aproveitam do estado nebuloso da consciência da criança para imprimir-lhe medo de entidades das trevas, aquelas histórias horrorosas de bicho-papão e coisas parecidas, para que esta obedeça. Então, quando as crianças têm contato com a realidade, elas percebem que tudo aquilo é mentira. Aí ele fala sobre o desenvolvimento do sentido das crianças, da sua inteligência, que ela não se elabora no exterior. As crianças se interessam por descobrirem a si mesmas, por descobrirem as possibilidades. E elas se exercitam numa espécie de mundo oculto, no mundo interior. E é isso que as desenvolve. Basicamente é isso. Daí ela fala sobre o educador. O professor deve observar a criança e não se limitar a um exame exterior da criança. Ou seja, ele deve entrar no mundo interior da criança, deve ter uma empatia para perceber o que aquela criança está sentindo e, a partir daí, ele poder agir. É importante o professor se preparar interiormente, estudar a si mesmo, suprimir seus defeitos enraizados, para que ele possa ajudar alguém estando realmente preparado. É aquilo, basicamente, que eu entendo que é feito nas escolas de psicologia e psicanálise. A pessoa deve fazer um tratamento para ela também se enxergar e não se confundir ela com uma criança. Não é admitido, neste método de tratar as crianças, o orgulho, nem a tirania, mas deve-se tratar através da caridade e da humildade. A linguagem escrita e a leitura fazem com que a criança aprenda os sons da linguagem, aquilo que a Flávia falou, e depois o alfabeto, e depois aprendam a escrever. E com isso elas se animam muito. O desenvolvimento da criança, ou seja, o deslocamento, a fala e a inteligência, é feito através das mãos para estabelecer as relações especiais com o ambiente. Para se avaliar o desenvolvimento psíquico das crianças, deve-se avaliar os fatores acima, ou seja, a linguagem, como que ela aprende a linguagem, o alfabeto, como ela aprende a escrever, o deslocamento, a fala, a inteligência e como elas usam as mãos. Então, basicamente é isso. E eu fiz aqui, rapidamente, um resumo dos 6 pilares da educação montessoriana, se vocês permitem. É um resumo super rápido. É a autoeducação, educação como consciência, ambiente preparado, criança equilibrada, adulto preparado, e a educação cósmica, que é a educação ligada à parte, né? Agora me sumiu a palavra. A parte... Gente, me ajuda. A educação da Equipex, pronto. A da Equipex. Não, naquele vídeo... não, acho que
Também, pode chegar lá, mas eu acho que naquele vídeo que fala dos princípios, ele explica bem essa ideia da educação cósmica, né? Ah, tá ok. Obrigada. Obrigada, Silene. Mas assim, por exemplo, você mostra uma árvore para a criança, mostrar como não é só a árvore em si mesma, como tem os bichinhos, tem a terra, tem Sim, a visão sistêmica, né? sim. Então, Muito obrigada. envolve o estudo da natureza também, né? A partir. Aquele primeiro vídeo que demorou 3 horas, sensacional. Quem não teve oportunidade de ver, que veja ou reveja, porque é O filme, né? muito bom, aquele filme. É muito bacana. Ok? Muito Essa bem. foi a minha parte. Fica à Obrigada, vontade, Silvia. Marisa. Obrigada. Agora, então, a Marisa, né, Marisa? Sim. Olha, pessoal, Vamos primeiro lá. eu gostaria de falar de como eu estou me sentindo, porque tem que abaixar um pouco a energia, senão não sei como que eu vou conseguir terminar tudo. Eu estou sentindo uma repercussão muito grande, mas muito grande mesmo. Você também? Também. Eu estou identificando como alegria, ok? É uma equipe grande, né? É uma Me equipe parece grande. tão positiva, mas que eu tenho que desligar, de vez em quando tive que desligar a câmera para levantar, para me movimentar, tomar alguma coisa. Quer dizer, eu vou tentar transmitir o melhor possível, mas eu não sei como que vai ser a situação. Caso eu me sinta assim muito mal, daí eu tenho que interromper, só para vocês ficarem avisados, ok? Bem, referente a esse caderno do MEP, eu não vou falar muito, porque, de uma certa forma, se repete muito o tema. Então, vou entrar logo mais já direto nos materiais. O que ele fala, o que é falado, antecedentes do método. Não se vê o método, mas vê a criança. É o que foi citado o tempo inteiro. Um outro ponto é a descoberta da infância, com a imortalidade, quando começou a resolver cuidar melhor e ter um meio de... quando a mortalidade caiu, né? São esses pontos. Daí um outro ponto, que é a parte psíquica, que eu acho que, como ela era psiquiatra, ela teve essa oportunidade muito grande de trabalhar nesse aspecto, como médica, psiquiatra, pedagoga, né? Então, era uma coisa assim muito abrangente mesmo, né? E se a gente pensar que ela não tinha as oportunidades que hoje em dia se tem, né? Zoom, WhatsApp, impressora, telefone e um monte de outras coisas. Aí, um outro ponto que eu achei interessante também é esse tema de que os adultos viam as crianças como obstáculo, como problemas, né? E não pode mexer nisso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quer dizer, não tinha o mundo da criança, era o mundo do adulto, e a criança tinha que se adaptar, ok? Um outro ponto que eu achei interessante, no livro de biografia dela, da Maria Montessori, a Anna Freud, filha do Freud, faz uma introdução sobre, né? E eu acho que também ela estudou o que Freud trabalhou, mas isso eu não tenho conhecimentos detalhados. Eu só vi que a Anna Freud escreveu no livro de biografia dela. Ok, as outras, daí ela fala muito da criança psíquica, né? Mas tudo isso já foi muito falado em tudo que vocês falaram, né? Porque é a parte pedagógica da Montessori. Então, agora eu vou entrar na parte prática, mostrar alguns slides de alguns materiais, certo? Agora, antes de a gente entrar nisso, eu gostaria de falar o seguinte: eu não tenho o curso de Montessori. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Eu vou falar das minhas experiências pessoais e como que eu cheguei no método e como eu vejo a situação. Mas eu também não tenho a tradução dos materiais em português,
Pode ser que no português é chamado de uma forma diferente. Então, vou mostrar rapidamente. Aqui os meus agradecimentos para a Flávia, que fez tão bonitinho. Eu fiquei encantada com o que ela fez. Olha que graça, né? Ok, pessoal, vou tentar passar para vocês algumas coisas, ok? Só um detalhe, o material ele já vem mais ou menos, os slides eles já são assim, tá, Marisa? Eu só escolhi o tipo de slide, então ele já tem esse desenho, tá? Para mim isso foi importantíssimo, porque isso eu não sei fazer. Né? Ok. Talvez eu tenha, antes que a gente começar, eu tenho que explicar uma coisa. Eu fiz um curso de especialização, Lehrtherapeutin für Dyskalkulie. Dyskalkulie vocês conhecem, né? Descalculia, eu acho que se chama no português. Então, dentro dessa especialização, é que eu entrei em contato com os materiais de Montessori e também, para mim, terminar esse curso, essa especialização, eu tive que fazer um estágio numa escola Montessori. Quer dizer, essa é a experiência que eu trago referente a Montessori, e daí eu peguei alguns materiais e procuro aplicar nas minhas aulas particulares de matemática, mas não como exatamente o método faz, porque, na minha opinião, o método para se trabalhar com esses materiais é um processo, e eu uso no momento que eu preciso, independente da idade da criança, quer dizer, escolar ou ginasial, né? Ok, vou tentar passar algumas coisas para vocês. Aqui vocês, abrindo essa caixa, são uma caixa com números, mas eu queria mostrar para vocês, não dá para ver muito bem, mas normalmente os materiais são enviados em caixa de madeira, com perfeito acabamento, para que a criança possa transportá-la para sua mesa de trabalho, sem riscos de se machucar, e também desta forma se mantém uma ordem nas estantes. Por quê? Na hora que ela termina de trabalhar com o material que está dentro de uma caixa, ela arruma tudo direitinho, isso eu vi, certo? E fecha a caixinha e vai levar na estante. Eu fiquei assim, falei, como que é possível, né? Eu fiquei encantadíssima mesmo, por isso que eu fiz essa foto para vocês. Aqui vocês veem, também um material excelente, esses pauzinhos que a gente vê na segunda foto e na terceira, quando a gente coloca na mão, dá uma sensação assim maravilhosa, porque é um material muito bom, muito bem feito. E aqui a criança já aprendeu o 2, o 3, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando se fala dos números, a gente ouve o número, escreve, né? E o importante está aí no material aqui, é a quantidade em relação a esse número. Então, a criança pode brincar colocando, ela vê o número 2, ela pega 2 pauzinhos, coloca lá, e assim por diante. Mas também, se a professora vê que a criança não está entendendo muito bem, ou tem alguma dificuldade, ela pode conversar com a criança. Né? Onde que está o 2, quanto que você está na mão, essas coisas. E uma criança pode brincar com a outra. Quer dizer, pode ser um trabalho individual, mas pode ser grupal e pode ser com o auxílio da pessoa que está ensinando. Ok, Flávia. Aí, esse é um material para estudo de raízes grande, eles dividem esse material em pequeno e grande, porque tem um material para raízes pequenas e daí uma para grande. E eu fiz uma foto também de como chegou o material, porque chegou assim muito bem arrumadinho, muito bom. Ok. Aí vem a divisão grande. Vocês veem, são várias partes. Aí na próxima vocês vão ver, a gente se chama de farmácia, porque são tubinhos com bolinhas dentro, com cores aqui. Aqui dá para ver muito bem. A divisão grande. Veja bem, para se estudar a divisão, é um material complexo. E eu tenho que ser bem sincera, eu ainda não sei lidar com esse material. Eu comprei e ia estudar para ver como que funciona, daí veio a pandemia
e eu parei de dar aulas. E agora eu abri de novo, né, para mostrar para vocês, e eu fiquei encantada, me deu uma alegria imensa, porque vocês veem as cores, certo? Né? Tá verde, azul, vermelho, tudo isso tem um significado. E não é uma coisa que a gente aprende quando vou fazer a divisão. É desde o começo, é um processo. É um processo muito bem elaborado. Ok? Ok, Flávia. Aqui é o que a Silene disse no começo, Silene. No alemão se chama Goldene Perlen. Goldene vem de ouro, né? E Perlen são as pérolas. E a Silene disse que ela mostrou uma foto dela e no Brasil eu acho que se chama douradas, pérolas Material douradas. dourado. Ah, muito obrigada. Material Então, dourado, e no lugar de ser pérola, ele é cubos. Isso que eu ia falar. Mas olha que interessante, porque o cubo se forma com a soma das pérolas, né? E no alemão se chama pérola. Daí, na próxima, a gente vai ver, olha, nós temos a unidade, é uma pérolazinha, daí nós temos a dezena, são 10 pérolas, né, juntas, aqui eu coloquei 4, são 40, e daí vem essas plaquinhas de 100. E daí, na próxima, Flávia, pode... Ah, não tá. Bom, então volte, por gentileza, volte mais uma. Aí, agora aqui vocês veem, nós estamos vendo 2 cubos. Um é um cubo fixo de 1000 e o outro são de 10, ok? 10 de 100, não é? Então, a criança aprende a visualizar, a ter assim na mão, e também, quando ela, depois vocês vão ver os números, então faz uma associação, mas com a unidade de uma cor, com a dezena de outra cor, da centena de outra cor, ok? Ok. Flávia, você pode passar mais um, por favor? Ok, esse é o material de frações, também com caixa, bem arrumadinho, com os números. Esse material eu uso também para jovens, né? Porque com a criança, se uma criança tem esse processo na Montessori, ela vai aprendendo e não tem problemas. Agora, quando eu tinha crianças assim do ginásio, mas com problemas em frações, então eu trabalho com muito prazer com esse processo, com esse material, porque a gente vai do Gantz, é alemão, do inteiro, aí você pode trabalhar com a metade e assim por diante. E daí tirando, e a criança coloca, e essa parte pode ser também trabalhar individualmente com os cartões, né? Eu tenho lá meio, e aí eu posso procurar nesta caixa o que é meio e representar. Ok. Esse também é para fração, e esse material é de madeira. A gente pega como se fosse um bonequinho, né? Você pega, aí um é inteiro, o outro é a metade vermelho, o outro divide em 3, laranja, e o outro em 4, em verde. Então, dá para também a criança tirar aí eu tenho 1/3, aí tem a cognição, uma vez é falar, entender, escrever, e simbolicamente na matemática, escrever 1/3, por exemplo, né? Esse material que está do lado é a multiplicação grande. Esses números aqui, 3998, são os números que a gente usa para identificar a quantidade do que nós já vimos antes. Ok, Flávia. Aqui veio da farmácia novamente. Esse é a multiplicação grande. Vocês veem essa caixa cheia de... dá para representar, a gente tem os números. Olha o preço, 174 euros, esse material. Quer dizer, realmente é caro, mas daí quando a gente abre e vê a qualidade, né, é uma coisa assim encantadora. E aqui tem um conjunto de coisas, tem os cartões com exercício,
uma tabela, essa, como que chama, de madeira, como se fosse assim uma plate, como que chama no português, assim uma coisa de madeira bem grande, com vermelho, verde. É um tabuleiro, é um tabuleiro. Obrigada. Tabuleiro. E esse tabuleiro com cores, daí a gente vai colocando direitinho. E eu perguntei para a minha afiliada, que é professora numa escola Montessori, né? Eu falei, quanto tempo que demora para a criança aprender isso? Ela falou, 2 semanas. Eu falei, não é possível, por que 2 semanas? Daí ela me explicou que realmente é um processo, que primeiro eles fazem a multiplicação pequena e vai crescendo, e aí, quando chega na multiplicação grande, não demora muito. E, dependendo da criança, todo dia ela tem que fazer 5 exercícios ou 10. Não é que tem que fazer, nesse tipo, como vocês falaram, de conversar, de colocar, né? Ela falou que a parte de divisão é mais complicada, mas com 2 semanas, daí as crianças conseguem bem trabalhar com isso. Isso eu acho que no 3º ano primário ou no 4º ano. E eu tive vários alunos do ginásio que não tinham condições de fazer, que não se lembravam mais e não conseguiam fazer uma multiplicação escrita sem escrita. Não, eles só sabiam colocar na máquina, na calculadora, né? Ok. O próximo também é uma tabela, essa de multiplicação pequena, começa-se com esta, aí tem pininhos, números, né? Aqui do lado, vocês veem, é uma outra linha que eu combino. Parecido com o Montessori, nós vemos as placas de 100, o cubo de 1000 e os outros de 10, né? Aí, a criança, essa tabela, eu deixei como chama, o carpinteiro que fez para mim, então a criança vai colocando, ela diz, às vezes ela diz um número, e daí ela interpreta com material de madeira, aí coloca com o número. Esse é o número de Montessori, né? Eu acho que esse é o último, não é, Flávia? O material dourado, Marisa, é exatamente esse aí. Sim. Tá vendo de madeira que você está? Aqui no Brasil se chama material dourado. Agora, aqui, esse material, esse que eu estou mostrando de madeira, não é de Montessori. Olha que interessante. O de Montessori é aquele outro, que é muito mais caro, sabe? Porque as pérolas... Aqui, por exemplo, se você vê o de madeira, é uma madeirinha, toda do mesmo tamanho, de 10, e é um cortinho mostrando que, né, poderia quebrar, né? Agora, o de Montessori é uma junção de pérolas, então você vê cada unidade separada, mas juntas. Então, para visualização, é um material... E para tato também, né? É o melhor do que este. Mas, como eu faço essa combinação, e eu uso o material assim, de acordo com a necessidade, não nesse processo de Montessori, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu pesquisei um pouquinho ontem, tem uma escola, assim, um Ausbildung, que chama no alemão, diploma de Montessori, para quem quer dar aula. Dura mais ou menos 1 ano e meio, com aulas online e presencial, o preço de 2.750. Certo? E agora também, eu achei muito interessante, eu tinha um interesse muito grande, tem nessa fase do kindergarten, jardim de infância, que vocês falaram muito, daí tem a parte do grupo escolar, que é esse material que eu estou mostrando, e também tem a parte secundária, que é para crianças de 12 até 18 anos. Isso ia me interessar muito, porque tem muito a ver com muito o meu trabalho, né? Mas eu vi o preço e eles querem, você tem que pagar imediatamente, antes de começar o curso.
É muito caro, né? Então, eu teria curiosidade de ver, assim, como eles aplicam a matemática nessa idade, quais são os materiais, né? Agora, a experiência é muito positiva, realmente, com as cores. Eu vejo que, quando eu trabalho com isso, com as crianças, o interesse é muito maior, e quando as crianças são pequenas, eu dou aula individual, né? Assim, somente uma criança, mas a mãe tem que ficar junto, ou a mãe ou o pai, porque eu chego à conclusão de que isso ajuda que eles entendam como funciona e posso ajudar as crianças em casa. E nesse trabalho, eu vejo também quando a criança é indelicada com os pais ou os pais com as crianças. Então, eu corto imediatamente. Eu falo, não, aqui você não fala com seu pai ou com sua mãe dessa maneira. E explico por quê, que não é bom, parará, né? E se eu estou fazendo um trabalho com a criança e a mãe interfere, eu também faço a mesma coisa. Mas também explico o porquê, o que isso causa, né? E nesse trabalho eu tive muito, assim, amparo, assim, muito amparo, realmente eu senti muito amparo, porque eu tinha as palavras corretas que atingiam as pessoas, mas com delicadeza, firme, com delicadeza, e a criança conseguia aceitar, e os pais também, né? Porque senão não é o sentido de criar problemas. Agora, e com esse tipo de trabalho assim, os pais começaram a ver o que era possível modificar na casa, na maneira de trabalhar com a criança. Então, tivemos um processo bastante positivo, certo? Quer dizer, fazia assim, uma mistura de experiências, de métodos, de conhecimentos, né? Ok, se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós estamos... já dentro do horário. 5 minutos a mais, né? Obrigada aí, Marisa, foi ótimo, porque a gente viu, né, a concretude do material que a gente estudou tanto, né? É verdade. E você ter conseguido trazer para a gente isso. E realmente deve lhe ajudar muito. Como? Eu não entendi. Eu trabalhei com material dourado e, para mim, fez muita diferença. Ok. O que você chama de grupo escolar, né? Crianças aí do primeiro ao quinto ano. Sim. Eu só queria saber, Marisa, se esses materiais são, no caso, o que eu notei, que são específicos para a matemática, para o aprendizado da matemática, sim. né? Mas eu acho que tem outros materiais, né, Marisa? Sim, porque tem uma coleção de tipos. Na escola que eu fiz o estágio, a matemática era uma parte dessa estante. Sim. Que as crianças aprendem a matemática, a escrever o alemão, geografia, não, são diferentes coisas. Então, mas ela tem uma tipologia maior de materiais, né? Sim, a Montessori, né? Sim, é bastante, tanto é que se precisa é necessário uma sala grande mesmo, né? E eu presenciei aquilo que foi mostrado no vídeo de uma escola Montessori no Brasil, que as crianças ficam em fila esperando a vez para perguntar para a professora, com a maior tranquilidade, sem briga, sem nada. Eu pensei, como que ela conseguiu isso, né? Que é um negócio assim encantador mesmo, né? Agora são vários materiais e a professora tem um plano, claro que ela tem um planejamento, quanto que é matemática, quanto que é o alemão, como eles vão fazer, sabe? Tem todo esse planejamento, mas é muito mais tranquilo e as crianças também procuram e trabalham juntas, e eu vi assim que quando uma criança queria fazer alguma coisa que uma outra criança estava fazendo, ou ela fazia junto, ou ela esperava, mas sem drama.
Eu achei, assim, incrível, muito, muito positivo mesmo, né? Nada como a reeducação, não é? É uma reeducação. E dentre esses materiais, fora o mobiliário todo adaptado, né, para o tamanho da criança, também tem a oferta. Lembra lá no vídeo que a gente viu que ela trazia tampa de panela, que ela trazia objetos, né? Da vida prática, né? Há também esses objetos que são colocados, que a gente chama no canto do faz de conta. Hoje a gente não Sim. faz Agora, organizadas. Leocine, aqui na Alemanha, para se ter alguma coisa numa escola ou no jardim de infância, há uma necessidade de passar por um exame de qualidade para não ter perigo da criança se machucar. Você entendeu? Por causa do seguro. Quer dizer, não se pode ir trazendo coisas, quer dizer, é muito... a qualidade é muito importante, não pode ter um pedacinho de madeira, não sei aonde, né? Isso, Então, excelente. realmente, claro que é uma coisa assim, ainda não é muito viável, mas o que eu também vi é que tem criança que não se adapta com o método, né? Não é um método para todas as crianças, porque para alguma criança, pelo menos é a informação que eu tenho e que eu também vi, né? Mas Mas por que que você acha que a criança não se adapta, por exemplo, dentro da tua para alguma experiência? criança é muito devagar tudo. Ah, tá. Se a criança... Quer dizer, essa é uma afirmação que eu estou fazendo, quer dizer, é uma hipótese pelo que eu vi. Não posso falar, assim realmente, né? Porque seria perigoso. Eu também não tenho essa experiência dentro de uma escola Montessori, né? Agora, até posso perguntar para a minha afilhada que trabalha, tem experiência. É interessante ter um retorno. Eu vejo um paralelo com, por exemplo, crianças que são superdotadas, eu vejo um paralelo com crianças intermissivistas. E elas têm um outro funcionamento. Uhum. É uma coisa que eu estou estudando, que eu estou pensando, sabe? A Carol colocou aqui também, aqui em Portugal também, as salas de jardim da infância são divididas em áreas e há, por exemplo, a área da casinha. Área do quê? Da casinha. A área da casinha. Uhum. O que seria isso, Carol? Você pode falar, não? Não sei se ela tá. Não sei se ela tá com possibilidade de Eu falar. acho que Tá ela com saiu, né? ela escreveu aqui no chat. Mas talvez ela não tenha condições de falar. Agora, isso eu poderia, talvez, perguntar e daí falar para vocês, porque há outros métodos, né? Waldorfschule, tem criança que não se adapta. Não se adapta, porque é uma outra maneira de lidar com muita coisa, né? Eu acho isso também... Mas se a criança tiver, por exemplo, justamente a síndrome, né, como é que se fala? Do déficit de atenção, né? Então, quando se tem esse TDAH, essa coisa toda, né? Isso é um trabalho que talvez, eu não sei se é um mal da nossa época, né? As crianças e tal dessa época, não é? E que talvez aí seria uma adaptação desse método, talvez, né? Para acolher, né? Esse tipo de crianças. Agora, eu acho assim que não seria, na minha maneira de ver, o método Montessori é para qualquer criança, na verdade, né? Agora, depende muito também de como a criança vive na família. E o preparo desse professor, porque para Montessori, né? Porque, essa educação adulto preparado, que é o nome que se dá ao mestre, ao educador, né? Que Montessori chama de adulto preparado, né? Tudo que eu li a respeito aqui coloca o professor como uma necessidade muito premente de preparo. Exatamente, exatamente. Tem que ter. E aí eu fico pensando, aqui tem uma escola, eu não tive oportunidade ainda de visitar por causa da pandemia. Tem uma escola estadual com classes normais, assim, e tem uma classe que é Montessori. E ainda não consegui visitar ou conversar com alguém como que funciona isso, se funciona completamente na Montessori, ou se são adaptações, porque essas crianças também têm que se adaptar com as outras crianças,
a minha afilhada dá aula numa escola Montessori. A escola é Montessori, quer dizer, né? Então, não tem essa dificuldade de que a classe vizinha faz uma outra coisa completamente diferente, né? Sim, Ok, mas são as experiências que eu fiz. Espero que eu tenha passado de alguma forma algo que... Foi muito bom. Muito legal. Muito bom, muito bom. Pelo menos já está Marisa. registrado, né, no nosso encontro, não é? Nós vamos ter que encerrar, e aí fica a pergunta. Continuamos com Montessori, encerramos Montessori, vamos para János Korczak. A proposta seria do nosso encontro no dia 31 de outubro, é o último domingo de outubro. Vejam em suas agendas e o que vocês acham a respeito, se continuamos ainda com Montessori ou se vamos à frente com János Korczak. Eu acho que a gente pode ir à frente. Eu também acho que hoje foi bem falado mesmo, de todos os sentidos, em todas as... né, com material, e também vocês apresentaram muito bem a parte do MEC. Eu achei que todo mundo falou muito bem mesmo, bem detalhado. Eu não vejo necessidade de continuar no tema Montessori. Se alguém tiver alguma coisa para complementar, pode mandar no WhatsApp para você de informação. Só uma observação, que a Carol não está podendo falar, mas ela falou, a área da casinha é uma réplica da nossa casa, onde há cozinha, quarto pequenos e grandes, eletrodomésticos, tudo adaptado à criança, com materiais de madeira, por exemplo. Então, aqui em Portugal, essa é a experiência da Carol. Então, que legal. Fica aí registrado. Bom. Que bom, Carol. Obrigada. Ok. Então, o que vocês acham? Vamos à frente com János Korczak, e aí fica o pedido a vocês, se vocês encontrarem material sobre ele. Tá certo. E eu tenho aqui 2 livros, depois eu mostro a capa dos 2, e se precisar, no caso do livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, que o János Korczak se coloca ele como menino, né, dentro daquela época, das circunstâncias dele, é muito interessante, eu li já faz um tempo. E o outro fala-se sobre a metodologia do Korczak, né, que é sobre o trabalho dele pedagógico com as crianças. E tem um filme também dele, que é as 500 crianças do Dr. Korczak, né, que é preto e branco, e está no YouTube, vale a pena assistir também, tá? E depois eu coloco os links lá, tá bom? Tá bom. A Carol falou que depois ela manda as fotos da casinha. Que legal. Isso, muito bom. Ok. Então, gente, vamos para Korczak, então, e dia 31 de outubro, tudo bem? Tudo bem. Vou dar uma olhada na 31 de outubro? É um domingo. É Halloween? É dia 30, 31? É Halloween. Não. Só que já estava marcado. Não. É que eu vi aqui, é o último domingo. É o último domingo de outubro. Tá bom. Então, vocês confirmem, né? Está registrado aqui. Um abraço para vocês. Eu só vou comentar com a Silene e com a Carol aqui. Talvez a gente remarque aí o nosso encontro do colégio, porque é muito pouco tempo que a gente teria agora, né? Tudo bem? Obrigada aí, gente. Pessoal, obrigada, Deusene. Obrigada, Marisa. Obrigada. Foi ótimo. Silvia. Tchau, Marisa. Carol. Tchau. Tchau.